A seguir, se liga nas ciências da natureza. Ensino médio, segundo ano. Professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino, estou aqui com você, aluno do segundo ano, para a nossa segunda aula de Biologia com o tema Vírus. Na última aula, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos e hoje nós vamos falar sobre os vírus, aproveitando esse momento de pandemia, que vai te ajudar também a entender um pouco mais sobre o novo coronavírus. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender a estrutura e as principais características dos vírus e relacionar os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Para a gente começar, a gente tem que saber primeiro o que são os vírus. Vírus, ele não é nem ser vivo e nem ser não vivo. Essa ainda é uma discussão que o mundo científico tem brigado até hoje. Alguns consideram como vivo, outros como não vivo. Mas então a gente tem que saber as características dele. Primeiro, eles são acelulares, ou seja, não são formados por células. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles necessitam para desempenharem as funções vitais dele, digamos assim, estar dentro de uma célula parasitando. Não apresentam um metabolismo próprio. O seu metabolismo provém da célula viva e eles vão possuir o material genético, que são DNA ou RNA. Tá? O vírus não vai possuir os dois materiais genéticos igual nós seres vivos, DNA e RNA, ou um ou outro. E os vírus que vão possuir DNA, eles podem ser de fita simples ou dupla. E o de RNA, a mesma coisa, fita simples ou dupla. Todo vírus, ele vai ter uma célula-alvo, vai ter um receptor específico. Por isso que há a especificidade da infecção viral. Então, o vírus ele vai sempre ligar a um receptor da membrana plasmática da célula para estar conseguindo entrar. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for falar das infecções virais. Mas então a gente tem que saber e botar uma coisa em mente, que todo vírus, para ele estar vivo, ele tem que estar dentro de uma célula viva e ele vai se ligar aos receptores da membrana plasmática para estar entrando nessa célula. Como que é essa estrutura então? Como a gente sabe, o vírus ele vai possuir material genético. Esse material genético então, ele vai ser envolto por uma cápsula de proteína, como se fosse uma cobertura mesmo. Essa cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, ela vai ser responsável para proteger o material genético. E nós temos também glicoproteínas, que vão ser proteínas responsáveis em fazer a ligação, aquela ligação que eu falei no último slide, que vão ligar aos receptores da membrana plasmática para permitir que o vírus entre dentro da célula. E além disso, existem vírus também que vão possuir externo, ou seja, para fora desse capsídeo, uma outra cápsula, que é uma cápsula lipídica, formada, isso mesmo, de gordura, da mesma constituição da membrana plasmática. Quando os vírus, a gente chama eles de vírus envelopados, essa cápsula, então, lipídica, eu chamo ela de envelope viral. Possui a mesma constituição da membrana plasmática. Isso, alguns vírus, eles adquirem quando eles saem da célula. Então, à medida que eles vão saindo na célula, eles adquirem, então, essa camada, que é uma camada de proteção extra e também vai facilitar a ligação e o reconhecimento do vírus com a célula hospedeira. Para o vírus, então, penetrar na nossa célula, na célula viva, ele ocorre de três formas que pode estar acontecendo.
O primeiro aqui, um vírus bacteriófago, um vírus que vai parasitar as bactérias. Ele vai, então, fazer através de um mecanismo que a gente chama de injeção. Ele vai chegar à borda da célula e vai injetar o seu material genético para dentro da célula. Segundo mecanismo, endocitose, né? O vírus, então, ele vai se ligar na borda da célula, da membrana. A célula vai achar que é um alimento e vai englobar essa célula, esse vírus. Por isso que a gente chama de endocitose, vai endocitar. E por fusão, ele vai ligar os receptores, ligou, geralmente isso ocorre com vírus envelopados, que possuem envelope viral, pelo fato delas possuírem a mesma constituição da membrana plasmática. Quando essas glicoproteínas se ligam à membrana plasmática, ela vai o quê? Fundir, liberando então dentro da célula o capsídeo. Isso ocorre muito com o vírus da AIDS. É o mecanismo que os vírus da AIDS ele entra no nosso corpo. E aí, o vírus, para ele se replicar, para ele fazer cópias dele mesmo, existem alguns processinhos que vão estar acontecendo. Geralmente nos vírus de DNA, por exemplo, bacteriófago, é mais fácil da gente reconhecer todos esses passos. O primeiro passo, então, que tem é a adsorção. O que é a adsorção? A ligação desse vírus, então, à membrana. Ocorreu, então, a adsorção, eu tenho a penetração. Esse vírus ele pode penetrar na célula ou injetar o seu material genético. Então, penetrou o material genético viral. Nós temos depois, então, a descapsidação. Quando o vírus entra, ocorre, então, o que a gente chama de descapsidação, ou seja, ele vai retirar o envelope, a cápsula de proteína, o capsídeo, ele vai se romper, vai acabar liberando o material genético no citoplasma. Daí o nome descapsidação. A transcrição ocorre, então, o DNA, ele é transcrito em RNA. O RNA, então, vai fazer a tradução em RNA mensageiro para estar sintetizando as proteínas, porque o vírus, as proteínas, ele não produz proteína. Ele obriga a célula a produzir proteína, para ele produzir a proteína dele, ele vai embora. A replicação, então a célula produziu as proteínas, ocorreu a replicação, ele vai replicar o seu material genético, replicou, fez várias cópias dele, vai ocorrer a maturação, a montagem dele, ele vai montou todo, ele vai ser liberado pela célula. Ou às vezes nem ele é liberado estourando a célula, matando essa célula, ou simplesmente a célula libera somente o vírus. Vai ficar mais fácil da gente entender com essa imagem aqui. Nessa parte, então, da liberação, existem dois tipos que a gente fala do ciclo viral, que pode ser um ciclo lítico ou ciclo lisogênico. O que é isso? Quando ocorre o ciclo lítico, a célula vai estourar, vai morrer, vai ocorrer o rompimento dessa membrana plasmática. Daí o nome lítico, que vem de lise. E o lisogênico, simplesmente o material genético do vírus vai se unir ao material genético viral. E então as células que vão ser duplicadas vão conter o material genético do vírus. Vamos acompanhar comigo aqui então. Tem aqui, ó, um fago, que vai ser um vírus bacteriófago. Ele vai se ligar à célula, ocorreu a adsorção, injetou o material genético. O material genético vai se ligar ao material genético do vírus, da célula. E a partir daí, então, é que vai acontecer ou o ciclo lítico ou o lisogênico. Aí depende de vários fatores. Quando o ciclo lítico ele é induzido, ocorre, então, a montagem dos vírus dentro da célula. Os vírus, então, eles ficam todos dentro da célula até chegar a um ponto que ocorre a lise e libera esses vírus na corrente sanguínea ou no organismo, para que novos vírus infectem novas células. Quando ocorre o ciclo lisogênico, quando ele é ativado, o material genético, então, ele se liga ao DNA da célula. Essa célula, então, ela começa a se duplicar, ela reproduz normalmente, vai se duplicando.
e vai transmitir, então, esse material genético do vírus para as outras células. E com isso, a célula filha está infectada, ela contém, então, essa partícula viral. Tá? Então, são esses dois tipos de ciclo de vida, entre, digamos assim, dos vírus. Quando ocorre o ciclo lisogênico, uma célula, né, ou uma parte vai ficar, então, com o material genético embutido lá no material genético da célula, e a outra vai formar novos vírus que vai ocorrer a liberação dele sem a morte da célula. Vamos conhecer, então, hoje sobre duas infecções virais. A primeira é sobre o HIV, que é uma infecção importante para a gente tá sabendo. O HIV, a gente sabe que ele é transmitido ao homem através de relações sexuais sem preservativo, transfusões sanguíneas com sangue contaminado, né, e compartilhamento de objetos que estejam contaminados, seringas e pérfuro cortantes, de pessoas contaminadas. Quando a pessoa ela contrai o vírus HIV, ele vai então atingir as nossas células do nosso sistema imunológico, os linfócitos CD4, que são as nossas células de defesa, que vão ativar o nosso sistema imunológico, a nossa resposta imune. E uma pessoa, quando ela é portadora do vírus HIV, não necessariamente ela desenvolveu a doença. A doença é a AIDS, é a manifestação desse vírus. Esse vírus, ele possui um período de mais ou menos 8 anos até a pessoa infectada desenvolver a doença, que é a baixa imunidade e doenças oportunistas, como pneumonia, tuberculose. Ela se manifestar, a pessoa fica mais suscetível a ela e, com isso, ela vai desenvolver essas doenças mais graves e pode levar até a morte. Nós temos hoje vários tratamentos, tratamento antirretroviral. Nós não temos ainda a cura da AIDS, né? A vacina, digamos assim, para estar impedindo esse vírus, mas a pessoa infectada, ela toma esse antirretroviral e ocorre então um controle dessa carga viral. Como então que esse vírus vai agir no nosso corpo? Olha o mistério dele. Primeiramente, então, o vírus, do HIV, ele vai ser um vírus envelopado, ele vai possuir externo ao capsídeo esse envelope, então, essa membrana de constituição semelhante à da membrana plasmática, e vão ter receptores CD4, que é um tipo de proteína, por isso que ele vai se ligar aos linfócitos CD4. Mas pode ligar também a alguns neurônios, alguns tipos de neurônios, que não é muito comum. Mas o principal alvo deles são os linfócitos CD4. A partir do momento, então, que vai ligar essa célula, vai ocorrer através da fusão, fundiu, então, o envelope viral com a membrana plasmática e ocorreu, então, a descapsidação, ou seja, o capsídeo viral dentro da célula libera o material genético. O vírus do HIV, ele é um vírus de RNA, só que ele tem uma enzima que ele carrega, que é essa daqui, chamada de transcriptase reversa. Transcriptase, lembra-se de transcrição. O que é o processo de transcrição? DNA, ele é transcrito em RNA. Então, essa transcrição, então, é reversa. O RNA, ele vai ser transcrito em DNA. Então, fez isso, então, transcreveu o DNA, o RNA viral em DNA viral. Com isso, esse DNA vai fundir ao material genético da célula através de uma outra enzima chamada integrase, que ela vai ter esse papel de integrar, pegar esse material genético, vira esse DNA viral, com o DNA da célula, vem cá, juntou, essa célula, então, ela vai começar a trabalhar para o vírus. Vai fazer cópias, depois fez cópias dela, além disso, vai mandar mensagem para RNA mensageiro fabricar várias proteínas. Fez isso, então, ocorre aqui, então, a montagem, e aí vem uma outra enzima chamada de protease, que vai quebrar essas proteínas da célula em integrase, protease e transcriptase reversa e proteínas do capsídeo.
tudo bonitinho, separadinho, a célula vai o quê? O vírus desse material genético vai juntar, formando novos vírus, para depois sair. Quando sai, ele sai já o quê? Com envelope viral. Novos vírus vão infectar novas células. Isso que vai estar acontecendo. E ele já sai com essas 3 enzimas: transcriptase reversa, protease e integrase. Essa, então, é a dificuldade do tratamento da vacina. Hoje nós sabemos que o o antirretroviral, ele vai agir nessas enzimas, impedindo a transcriptase reversa, impedindo a integrase e impedindo a protease. Fez isso, o vírus ele não consegue mexer. Então, ele vai ter somente a célula infectada com o material genético lá dentro. Nós temos, então, uma outra doença, que vai ser a do novo coronavírus, que é a Covid-19, que é o vírus SARS-CoV-2, que é o nome, né, digamos, cientificamente falando. Ele vai, então, ter o mecanismo de ligação dele semelhante ao do HIV que nós falamos. Só que ele pode penetrar na nossa célula através de 2 modos. Ou através de endocitose ou da fusão do material, do seu envelope. Ocorreu a fusão, então, esse vírus, tá? Ele é um vírus de RNA, ele vai pegar o ribossomo, então, e vai fazer várias proteínas, que são as proteínas que ele vai carregar, e com isso, então, ele vai fazer, então, a síntese do seu genoma viral. Fez a síntese do seu genoma, esse genoma vai se integrar ao núcleo da célula e produzir novos RNAs virais para a produção de novos vírus. Produziu novos vírus, então, ocorreu junto proteína, RNA viral, formou a cápsula proteica dela, o capsídeo, a liberação de novos vírus. Então, ele age muito semelhante ao ciclo de infecção do HIV, só que ele não faz essa transcriptase reversa, ele não tem essa enzima. Por mais que ele é um vírus de RNA, ele não tem essa enzima, tá? Mas ele vai atingir as nossas células pulmonares, né, do nosso trato respiratório superior, causando, então, a Covid-19 ou a síndrome respiratória aguda grave, que já foi conhecida desde 2002 no mundo. Vamos fazer uma questãozinha do Enem? Na charge, o autor refere-se de forma bem-humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pelo vírus da gripe HN1, também conhecida como gripe suína. Então, a charge. O moço está no restaurante com a máscara e ele pede: costelinha de porco, por favor. O autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Trata-se de um mito a concepção de que o influenza H1N1 é transmitido: A. Pelo contato com objetos compartilhados entre indivíduos sadios e contaminados. B. Pela ingestão de carne contaminada, principalmente de suínos. C. Por meio da ingestão de alimentos contaminados pelas mãos de portadores do vírus durante a preparação ou manuseio. D. Pelo ar, juntamente com partículas de poeira em suspensão, gotas de saliva e secreção nasobucal. E. Pelo contato direto entre os fluidos de indivíduos sadios e portadores do vírus. Então, aqui é um mito. Quem acha que o H1N1 ele é transmitido através do consumo da carne de porco, ela ficou conhecida como gripe suína. A gente sabe que tem origem em aves, só que o mesmo vírus que parasita aves não consegue parasitar o nosso corpo, mas parasita porcos, com isso entrou em contato com o vírus que parasita humanos e ocorreu essa mutação, essa modificação na gripe suína. Então, nós sabemos que a transmissão do H1N1, ele ocorre de pessoa para pessoa, é uma gripe. Como que a gente pega gripe? Contato, gotículas, através pelo ar. Geralmente tosse, espirro, contato com objetos ou alimentos contaminados pela pessoa. Então, a pessoa contaminada, sem querer, ela tossiu e não colocou a mão. Aí esse objeto está contaminado.
Você pegou uma pessoa, tossiu, tossiu com a mão na boca, esqueceu de lavar, passar o álcool para ocorrer a desnaturação, pegou na mão da outra pessoa, está aí contaminado. Mesmo processo de prevenção contra o coronavírus. Por isso a importância, tossir assim, passar álcool gel, higienização das mãos e dos objetos. Então a resposta correta é a letra B, pela ingestão de carne contaminada, principalmente a de suínos. Esse vai ser então o mito que a questão trata. Tem uma outra questão para a gente resolver, mas não vai dar tempo. Deixo essa daqui para vocês resolverem depois. E até a próxima. Espero que tenham gostado.